Tragédia no norte do estado. 2 jovens morrem soterrados em um silo de grãos em Monte Castelo, no norte catarinense. A produção industrial catarinense. Indústria do estado tem queda na produção em fevereiro, mas saldo é positivo em relação ao mesmo mês do ano passado. A Páscoa em Santa Catarina. Comércio comemora alta no faturamento em relação à mesma data de 2023. Santa Catarina contra a dengue. Em meio à alta nas mortes e nos casos, Santa Catarina intensifica a vacinação contra a doença. Luto no futebol catarinense. Amigos, familiares, dirigentes, atletas e ex-atletas participam do adeus a Norton Bopré, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, que morreu nesta terça-feira aos 65 anos. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com uma tragédia ocorrida na cidade de Monte Castelo, no norte do estado. Por lá, 2 jovens morreram após caírem dentro de um silo de grãos. Os 2 acabaram soterrados. O repórter William Tenório tem as informações. O acidente ocorreu em uma empresa localizada às margens da BR-116 em Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas de 21 e 23 anos, identificados como Gabriel Pereira dos Santos e Lucas Dujibanski, caíram na estrutura com cerca de 8 metros enquanto trabalhavam. Uma testemunha relatou que o acidente ocorreu quando um dos jovens escalou o silo na tentativa de desfazer o bloqueio dos grãos e acabou caindo, sendo rapidamente soterrado. O outro jovem, na tentativa de resgatar seu colega, também entrou no silo e foi soterrado pelos grãos. A equipe dos bombeiros militar contou com o auxílio dos bombeiros de Papanduva para a recuperação dos corpos, sendo necessário abrir uma estrutura de metal por baixo e usar uma carreta. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram convocadas para realizar a investigação sobre o caso. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. Em Itapuá, no litoral norte, uma operação das polícias civil e militar prendeu 3 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas e com um homicídio. A ação está relacionada a um assassinato e a uma tentativa de assassinato ocorridos no dia 22 de janeiro deste ano. Na ocasião, 2 homens foram atingidos por vários tiros enquanto trabalhavam em uma loja de conveniência. Um deles morreu. Durante a operação, os policiais apreenderam 2 pistolas, várias munições, além de cocaína, maconha, crack, dinheiro, balanças de precisão e até uma algema pertencente à polícia militar. Os 3 alvos dos mandados foram presos em flagrante por tráfico de drogas e a associação para o tráfico, além de posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munição também. E todos foram levados para o presídio regional de Joinville. A Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da DEIC apreendeu nesta terça-feira 110 caixas de vinhos importados sem comprovação de origem. Foi o resultado de uma operação deflagrada para combater a receptação desse tipo de carga no litoral norte do estado. A mercadoria estava em um estabelecimento comercial do bairro Cordeiros, em Itajaí. Além dos vinhos, foram apreendidos dispositivos eletrônicos. Após o cumprimento desta busca e a apreensão autorizada pela Justiça, os materiais vão ser analisados pelos investigadores. A luta contra o crime da farra do boi em Santa Catarina está mais rigorosa. O governador Jorginho Melo sancionou o projeto de lei que aumenta a punição para realizadores, participantes e promotores dessa prática criminosa no estado. A nova lei, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, inclui como passíveis de multa, além de participantes e divulgadores com multas de R$20 mil, que podem dobrar em caso de reincidência, pessoas que comercializarem ou transportarem bois para a farra, quem ceder veículo de transporte e proprietários de imóveis que permitirem a realização da prática criminosa. Para estes grupos, as multas vão ser de R$10 mil, também dobrados em caso de reincidência. As novas regras alteram uma lei de 2020, também de autoria de Márcio Machado, que já havia endurecido a punição pelo crime de farra do boi no estado. A regulamentação das Big Techs é um dos destaques de hoje do Jornal da Band. A Adriana Araújo chega agora com este e outros assuntos desta terça-feira. Olá, Adriana, boa noite.
Oi, boa noite para você. Daqui a pouquinho no Jornal da Band, a polêmica para tentar regulamentar a ação das Big Techs, das gigantes de tecnologia no Brasil. Como o Congresso não vota esse assunto, o Supremo Tribunal Federal hoje deu um ultimato, um prazo final, junho. E a reação dos deputados foi criar um grupo de trabalho. E essa discussão vem depois das críticas do dono do ex-Twitter, Elon Musk, ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Hoje ele incluiu, inclusive, o presidente Lula. Nessas críticas, a gente traz os detalhes para vocês. Em São Paulo, 4 pessoas foram presas, acusadas de lavar dinheiro do crime organizado, usando 2 empresas de ônibus. E o reencontro de Beethoven com a família. Lembra do cão que foi roubado no fim de semana? A polícia encontrou e prendeu o casal de ladrões e devolveu o cãozinho à família. Eu tô te esperando às 7h20. A seguir no Band Cidade, comércio comemora vendas da Páscoa de 2024. Daqui a pouco as informações. E ainda na economia, indústria catarinense tem queda na produção em fevereiro, mas saldo é positivo em relação ao mesmo mês do ano passado. Os detalhes depois do intervalo. Continuem com a gente. De volta com o Band Cidade para destacar a economia e um dos principais setores da economia, a indústria, grande geradora de emprego e renda, não só aqui no estado, mas em todo o país. A produção da indústria catarinense recuou em fevereiro na comparação com o mês imediatamente anterior, janeiro. O estado foi um dos 5, inclusive, que registraram queda, segundo o IBGE. De olho aqui no telão do Band Cidade para as informações. Olha só, em fevereiro, na comparação com janeiro, mês imediatamente anterior, a indústria catarinense recuou 0,6% em relação, então, a janeiro. Dos estados que tiveram queda, foi a segunda menor. Essa redução de 0,6% foi um pouquinho maior do que a nacional, que recuou 0,3%. No comparativo entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2023, aí o cenário é diferente. Houve uma alta de 6,6%. No acumulado do primeiro bimestre do ano, janeiro-fevereiro, alta também de 6,6%. E nos últimos 12 meses até fevereiro, uma alta de 0,4% é o que projetou o IBGE. Em relação a fevereiro do ano passado, o desempenho catarinense foi o 9º melhor entre os 15 estados que o IBGE pesquisa todo mês. Esse índice, então, de 6,6% foi impulsionado especialmente pelos setores de alimentos, que tiveram uma alta de 2,61%, máquinas e materiais elétricos, com uma alta de 1,91%, madeira, uma alta de 0,74%, e o setor têxtil, que cresceu 0,73%. Por outro lado, o setor de imóveis teve uma queda de 0,55% e o de veículos automotores uma redução de 0,13%. O governo do estado entregou o balanço geral do ano de 2023 para o Tribunal de Contas. A entrega foi feita pelo próprio governador Jorginho Mello. As contas do governo catarinense em 2023 ficaram acima do previsto pela lei orçamentária anual. No total, foram gastos 45 bilhões e 700 milhões ao longo do ano, 1,5 milhão a mais do que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O governo arrecadou um total de 63 bilhões de reais em 2023, 2,9% a mais do previsto pela lei orçamentária. As exportações caíram 3,31%, assim como as importações, que recuaram 0,75%. A balança comercial do estado segue em déficit acima dos 17 milhões de reais. Os principais investimentos de 2023 foram na infraestrutura e na saúde catarinense. Com o programa Estrada Boa, foram investidos 331 milhões de reais na implantação, restauração e revitalização das rodovias do estado. No processo de zerar a fila de espera para cirurgias eletivas, foram feitos mais de 124 mil procedimentos em pacientes internados na rede pública de saúde. A gente tem um grande compromisso com a população de Santa Catarina de fazer bem feito, fazer ligeiro e fazer o que ninguém fez. Para dar transparência centavo por centavo do que o governo de Santa Catarina tem aplicado o dinheiro, de que forma, como e que sempre se resulte em benefício à sociedade. O documento foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado 60 dias após a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como previsto pela legislação. Agora o TCE tem mais 60 dias para analisar os dados e encaminhar aos deputados. Nós fazemos o controle externo e o cidadão faz
o controle social. E isso assegura ao nosso cidadão a interação e a ligação necessária e imprescindível. Ainda na economia, o comércio catarinense comemorou os resultados das vendas da Páscoa deste ano. Houve um incremento no faturamento em relação à mesma data do ano passado. A pesquisa feita pela Federação do Comércio constatou que houve crescimento de 8,4% no faturamento em relação à Páscoa de 2023. Além disso, em relação aos demais meses do ano, a média de incremento no faturamento foi de 11,7%. Números que refletem uma tendência positiva de aumento nas vendas e também de melhora na performance financeira dos negócios. Por outro lado, o ticket médio dos consumidores foi de R$ 192,80, o que representa uma queda de 14,6% na comparação com 2023, já considerada a inflação do período. A pesquisa ouviu 379 empresários nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages, entre os dias 1º e 4 de abril. Da economia para a infraestrutura, no norte do estado, uma antiga reivindicação da comunidade de Joinville está para se tornar realidade. A Prefeitura Municipal assinou o contrato para a construção da Ponte Joinville. A Ponte Joinville vai ligar os bairros Boa Vista e Ademar Garcia. O contrato com a empresa vencedora da licitação foi assinado no valor de um pouco mais de R$ 200 milhões com fundos do Fomplata e tem vigência de 30 meses. A Ponte Joinville vai ter cerca de 980 metros de comprimento e 26 metros de largura, com 2 pistas para cada um dos sentidos, além de área para acostamento, ciclovia e calçada para pedestres. A estrutura será uma ligação desde a Avenida Alvino Hansen, aqui no bairro Ademar Garcia, seguindo sobre o Rio Cachoeira e conectando-se com o sistema viário do bairro Boa Vista, nas ruas São Leopoldo e São Borja. A construção vai começar nas 2 margens de forma simultânea, até as 2 frentes se encontrarem no vão central. Além da construção da Ponte Joinville, o edital também prevê a requalificação asfáltica das 2 ruas que darão acesso às cabeceiras. Olha, a passagem de uma frente fria entre o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina traz chance de chuva para esta quarta-feira aqui no estado. Vamos ao mapa para conferir? Olha só, o dia vai ter sol com aumento de nuvens em todas as regiões do estado. Tem pancadas de chuva com risco de temporais em Santa Catarina. Essa condição começa pelo oeste e também pelo sul do estado. E chega então às demais regiões de Santa Catarina, mas a partir da tarde. As temperaturas vão estar elevadas no estado, com máximas que vão variar entre 30 e 32 graus. É o chamado calor pré-frontal, que eu já falei aqui no Band Cidade, esse calor que antecede a passagem da frente fria. Vamos conferir? Olha só, mínimas e máximas. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 29. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Viramos a página então para mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 18, máxima de 30 graus. Em Lages, na Serra, a variação vai ser entre 14 e 26. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 31 graus. A seguir, a gente fala da dengue. Santa Catarina chega a 70 mortes confirmadas em decorrência da doença em 2024. Daqui a pouco os detalhes. E tem também o esporte. Dor e emoção no adeus a Norton Flores Bopré, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, que morreu nesta terça-feira aos 65 anos. Detalhes após o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Santa Catarina contra a dengue. Dados atualizados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que já são 70 as mortes provocadas pela doença só em 2024. 28 ainda estão em investigação. O estado tem 126.179 casos prováveis de dengue, com 40.616 já confirmados. Em meio a esse cenário cada vez mais preocupante, a vacinação contra a doença começou na Grande Florianópolis para crianças de 10 a 14 anos. O Bernardo, de 10 anos, esteve no postinho logo cedo para uma consulta com o dentista. Anestesiado, o garotinho não conseguia falar muito bem,
mas acompanhado da mãe, aproveitou para receber a primeira dose da vacina contra a dengue. A gente fica muito preocupado, né? Ainda mais que ele é uma criança. Então, assim que eu soube ontem, na verdade, quando eu vim trazer ele na escola, eu já vim aqui me informar e hoje de manhã eu já vim bem cedinho para ser uma das primeiras e a gente não correr o risco de ficar sem, né? 4.150 doses foram destinadas para Palhoça, que iniciou hoje a imunização. Qualquer uma das 22 unidades de saúde do município estão aplicando as doses. O município de Palhoça, em todas as unidades de saúde e, claro, né, em todos os bairros, com essa proximidade da população, para que a gente realmente tenha o acesso da população para essa vacina, e na faixa etária de 10 a 14 anos. Nesta semana, 19 municípios da Grande Florianópolis já receberam o imunizante. E em breve, outras cidades da região também estarão com a vacina para ser disponibilizada. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos são o público-alvo. E a estimativa é de que 90% deste público seja vacinado. Essa faixa etária, né, encaminhada pelo Ministério da Saúde, nos informa, né, de que há um agravo, né, que pode haver um agravo maior e por isso essa primeira faixa de escolha do Ministério. Então, de 10 a 14 anos, né, para que seja realizada a vacina contra a dengue. Palhoça faz parte dos municípios da Grande Florianópolis, escolhidos pelo Ministério da Saúde para a aplicação da campanha de vacina contra a dengue. Até o momento, a região recebeu 21.665 doses que foram distribuídas e muitas já começaram a ser aplicadas. Na capital, a vacinação começou ontem no Espaço Imuniza e pelo menos 135 crianças já receberam a primeira dose. A partir de amanhã, a campanha também será nas unidades básicas de saúde com sala de imunização. Em São José, o primeiro dia de campanha teve 263 doses aplicadas. Na região norte, a vacinação começou em 24 de fevereiro e até segunda-feira, mais de 19 mil doses já tinham sido aplicadas. Joinville, por exemplo, aplicou 10.534 vacinas. Em Jaraguá do Sul, pelo menos 2.673 doses já foram aplicadas. Luto no futebol catarinense. Foi velado hoje o corpo do presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense e ex-presidente do clube, Norton Flores Bopré. O dirigente morreu nesta terça-feira. O velório ocorreu na tarde desta terça-feira no cemitério Jardim da Paz. Familiares, amigos, jornalistas, dirigentes esportivos, atletas e ex-atletas marcaram presença em um momento de muita emoção em Florianópolis. Ele era um grande ser humano, uma pessoa de muito respeito, uma pessoa de um equilíbrio irreparável. Devo muito a ele por estar no Figueirense. Eu fui vice-presidente dele, me preparou desde que a gente assumiu lá em 2020, ele falou: Tadeu, você que vai me suceder, me preparou para isso, foi um coach para mim e realmente para a família alvinegra eu diria que é uma perda muito significativa e uma mancha muito grande na história do Figueirense, a perda do nosso querido Norton. O prefeito de Florianópolis decretou luto oficial de 3 dias na cidade e também esteve presente no adeus ao dirigente. Norton Flores Bopré, de 65 anos de idade, foi ex-presidente do Figueirense e exercia atualmente o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do clube. O dirigente morreu na manhã desta terça-feira em Florianópolis. Norton estava internado no Imperial Hospital de Caridade da capital, onde passou por uma cirurgia no pâncreas nos últimos dias e não resistiu às complicações do procedimento. Norton foi eleito presidente do Figueirense entre 2020 e 2022, logo após a gestão da empresa Elephant. Em 2021, protocolou o primeiro plano de recuperação extrajudicial do clube, em uma ação importante na busca pela reconstrução financeira do Figueirense. Sócio patrimonial do clube desde 1979, teve longa trajetória e dedicação ao Clube do Coração. O ex-presidente também ficou marcado por ter comandado o Alvinegro na passagem do centenário. Neste ano dourado dos seus 100 anos, poder dar a alegria ao torcedor e sinalizar a ele que essa instituição vai sim continuar a sua caminhada por muitos e muitos anos.
Realmente uma grande perda não só para o Figueirense Futebol Clube, mas também para todo o futebol catarinense. Agora a Chapecoense, o time do oeste do estado, estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 20 de abril contra o Ituano na Arena Condá. Enquanto isso, o clube segue a apresentar jogadores para a disputa da competição. O torcedor da Chapecoense está contando os dias para ver o Verdão de volta a campo. E a estreia na Série B está logo ali, menos de 2 semanas para começar a segundona. A perspectiva que eu tenho durante este ano é que a gente possa fazer uma excelente Série B, que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos e findar um ano muito feliz. Até porque o começo do ano para o Verdão não foi nada bom. No Campeonato Catarinense, a Chape sofreu. Brigou até a última rodada para escapar de ser rebaixada para a 2ª divisão do estadual e terminou a competição na primeira fase. Não conseguiu a classificação para as quartas de final. Por isso, a expectativa para a Série B está alta. Depois do Catarinense, a Chape se reforçou, apresentou 8 novos jogadores. O atacante Tylon, o meia Giovanni Augusto, o volante JP Galvão, o atacante Rômulo, o goleiro Matheus Cavicchioli, o atacante Mário Sérgio e os meias atacantes Ronaldo Mendes e Rubens. E eles já chegam com vontade de ajudar o time do Oeste. A estreia da Chape na Série B em casa. O Verdão encara na primeira rodada o Ituano na Arena Condá. A CBF ainda não confirmou data e horário. Hora de conferir os destaques do portal tvbv.com.br. De olho no nosso telão, tem aqui informação, olha só. Está aqui o detalhe, o destaque. Santa Catarina tem 33 hospitais com leitos de UTI públicos lotados. Informação do portal, olha só. Os hospitais aqui do estado têm, então, alguns leitos de UTI 100% ocupados. As regiões que mais têm esse problema são Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Vale do Itajaí, todos com 100% de UTIs adulto lotados. Essa é a situação. Tem uma outra informação aqui do portal também. Repasse de 30 milhões de reais aos consórcios de saúde vai beneficiar 291 municípios. Repasse feito pelo governo do estado. Nova lei estadual garante valores do governo do estado que vão beneficiar 89% da população. Mais uma informação aqui do portal. Vamos dar uma olhadinha. Comissão Nacional dos Direitos Humanos faz vistorias em Santa Catarina. Essa ação procura analisar denúncias de maus tratos no atendimento a moradores de rua. É uma comitiva da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e também com a Defensoria Pública de Santa Catarina. E isso, inclusive, começou hoje em Balneário Camboriú e depois também teve sequência na Passarela da Cidadania aqui na capital do estado. Essas e muitas outras informações e as nossas colunas também você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Você vai conhecer agora uma propriedade rural de Presidente Nereu, cidade do Alto Vale. O destaque por lá, além da produção de alimentos orgânicos, é também o turismo rural. Confira. É aqui na Estrada Geral Rio Bandeira, em Presidente Nereu, que fica o Sítio Colina. A propriedade vem se destacando há bastante tempo na produção de orgânicos e também no turismo. A família Quinis é a responsável pelo local. Nós acompanhamos um pouco do trabalho. O Cleiton explica que aqui são cultivados dezenas de produtos. E o principal, tudo sem agrotóxicos. É tudo orgânico, né? No certificado a gente tem mais de 50 variedades de produto, né? Às vezes, olhando na propriedade, tu quase não vê, mas se tu começar a contar, são vários tipos de fruta, vários tipos de hortaliça, de raízes, desde batata doce, batatinha, tudo quanto é tipo, né? E apesar da agricultura ser um destaque, é o turismo que vem chamando a atenção de pessoas de Santa Catarina e de outros estados do país. O turismo aqui no Sítio Colina, em Presidente Nereu, começou já no ano de 2007. E com o passar do tempo, a estrutura foi ficando cada vez melhor para atender os visitantes. Hoje, por exemplo, podem dormir aqui no Sítio Colina cerca de 30 pessoas. A gente sempre tem que investir alguma coisa, né, para ir se atualizando, ficando, né, para poder atender as pessoas, né, a necessidade que elas têm. Um dos diferenciais são as atividades que podem ser realizadas. Já é um grande atrativo, né, vir ter liberdade, né, de ter espaço, de ter o ambiente, a natureza, né. Então, vem aqui, então alguns gostam de caminhar, outros gostam de ficar parados, só observando, né. Uns querem andar a cavalo, outros querem fazer uma trilha mais aventurada, daí a gente faz passeio de gaiola cross,
Até o próprio trator, né? A gente também faz passeio, porque é novidade para o pessoal que não conhece. O microtrator, né? Também a gente pega e faz passeio. Então tem uma diversidade enorme, assim, né? De coisas que na cidade não tem, né? Às vezes vê passar na estrada, mas não sabe como é que funciona. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere lá no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.